dizer que nós não somos merecedores, mas é resultado da graça e da misericórdia do Senhor, que assim nos alcançou e nos deu uma nova chance. Então, somos gratos a Deus por tudo. Quero também ser grato a Deus pela vida do pastor Mazinho, com a sua esposa, pastores presidente do campo. Minha gratidão, uma honra estar diante dos senhores, pastor Nilton, missionária Ana Cláudia, também que Deus continue abençoando todos, ao pastor vice-presidente, pastor Rogério, todos os pastores que aqui estão, minha gratidão pela vida de todos os senhores. Também a minha esposa se encontra ali, a minha filha mais velha não pôde vir, ela quis ficar com a avó dela hoje, deixamos ela lá, mas está ali a Esther, a mais nova. Deus continue abençoando. Minha gratidão por todo o campo, Encontro das Águas, uma honra participar dessa festa linda. Quero parabenizar o departamento de senhoras, parabenizar toda a congregação. E eu fico feliz, meus irmãos, quando eu venho aqui, porque temos visto o agir de Deus aqui. Deus tem trabalhado de uma forma especial. A gente anda aqui há alguns dias, né? E a gente, cada ano que vem, está diferente. Está bonita a igreja, glória a Deus. A gente se sente feliz porque temos visto os irmãos unidos e trabalhando. Trago saudações do meu pastor Abimael Fernandes Prachete, para com todos os irmãos. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu quero ler dois textos. Mateus 27, 22. Quero ler também João 15 e 16. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. João 19:15, o texto diz: eles, porém, exclamavam: a morte, a morte. Crucificam-o. Então Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhes responderam: não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Amém? Gosto sempre de fazer dois pedidos. Quero pedir aos irmãos que permaneçam dando liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar em nosso meio. Segundo, eu gosto sempre de pedir aos irmãos que não depositem suas expectativas no pregador, mas em Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Meus irmãos, dois textos bem conhecidos, que os mesmos retratam a mesma história, o mesmo Cristo, a mesma cruz, a mesma morte e o mesmo cenário. Mateus, por sua vez, escreveu para os judeus, crentes, provavelmente de Antioquia da Síria, uma cidade de fala grega, mas com uma população judaica. Sua grande ênfase era provar que Jesus é o Messias prometido e, ao mesmo tempo, trazer uma clareza para os seus leitores, que eram os judeus, a respeito de Jesus. Embora a mensagem de Mateus fosse distinta a todos os povos e lugares, mas o foco primário, principal de Mateus era o povo judeu. João, por sua vez, endereça sua mensagem para um público geral, judeus, gentios. O mesmo tinha uma abrangência universal. E é daqui de João que queremos dar início à mensagem, preservando o tema, a crucificação de Cristo. Porém, de forma minuciosa, podemos dizer que João nos apresenta um relato cristológico, ou seja, um relato exclusivo sobre a pessoa de Jesus. Haja vista
que todo relato que João apresenta não foi constituído através de notícias terceirizadas. Não foi alguém que chegou trazendo notícias para João a respeito de Jesus. Todo relato que João escreve é constituído através de um relacionamento que o próprio João teve com o Mestre, com Jesus, através de um relacionamento ministerial, através de um relacionamento de pai para filho. Não é à toa que no capítulo 13 de João, verso 23, João é conhecido como o discípulo amado. Versículo 25 do mesmo capítulo, João é aquele que coloca a cabeça no peito de Jesus. Marcos 5, João viu quando Jesus tomou a filha de Jairo pela mão e disse: menina, eu te ordeno, levanta-te. Marcos 9, João viu quando as vestes de Jesus se tornaram resplandecentes no momento da transfiguração. Marcos 14, João estava presente no momento da agonia de Jesus. João 19, João é o discípulo que está ao pé da cruz. Nas páginas iniciais de João, o tratado cristológico de João é tão interessante que agora em seus primeiros capítulos e versículos, João nos transmite ou nos transfere para uma dimensão cristológica e comparável. Capítulo 1, versículo 1, João já vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, João testifica que o Verbo estava no princípio, e o Verbo era Deus. Versículo 3, João é tão minucioso naquilo que ele está falando, que agora ele está dizendo: tudo o que foi feito por intermédio dele, porque sem ele, nada do que foi feito se faz. Aleluia! Versículo 14, João agora transporta o Verbo do passado para o presente, dizendo: e o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a glória, ou a sua glória, com a glória do unigênito do Pai. João é minucioso no que ele está falando. Não tinha interesse de falar de si próprio, porque a intenção do apóstolo era falar dele. João parece que já tinha entendido que tudo é dele, que tudo é por ele, que tudo é através dele, que tudo passa por ele. Se nós respiramos é por ele, se andamos é por ele, se pregamos é por ele, se louvamos é por ele, se vamos para o céu é por ele, se estamos aqui é por ele, se você está aqui é por ele. Se você já entendeu, levante a sua mão, adora ele está aqui. Mas João continua, porque João tem uma mensagem para nós nessa noite. Versículo 32, ele agora se apropria do testemunho de João, dizendo, e João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Versículo 33, eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse: aquele que sobre vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34, João agora está testificando, dizendo: pois eu de fato vi e testifico, ele é o Filho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Mas se nós observarmos a mensagem de João, antes de chegarmos no capítulo 18, observe que João tem um tratado cristológico. Se nós observar, há uma visão neotestamentária sobre o apóstolo João. Observe que quando ele nos apresenta o bom pastor, no capítulo 10, João está fazendo alusão a Isaías 40, versículo 11,
como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ajuda os seus cordeirinhos e os conduz no colo. Ele guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quando ele nos apresenta o bom pastor do capítulo 10, João está exatamente fazendo uma alusão ao Salmo 23. E é interessante que quando nós entendemos o Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24, nós vamos observar que há uma projeção messiânica no que diz respeito a Jesus. Salmo 22, versículo 1. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Deus meu, por que tu me desamparaste? Salmo 23, versículo 4. Jesus agora é o pastor que cuida das suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Salmo 24. Jesus agora é o pastor glorificado, detentor de todo o poder do céu e da glória. Versículo 9: levantai as portas, cabeças, levantai vossas entradas, porque lá vem e entrará o Rei da glória, e ele já está aqui em nosso meio. Quem crê, adore a ele, glorifica a ele. Deixa eu ver se você está entendendo o que Jesus quer transmitir para nós. Quando ele apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está respondendo ao questionamento de Isaac: aonde está o Cordeiro para o sacrifício? Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo é referente ao Cordeiro Pascual de Êxodo 12. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é referência ao Cordeiro sacrificial de Isaías 53. Qual é a sua mensagem, irmão Gutenberg? É bem simples. A cruz é verdadeira? É. A morte foi verdadeira? Foi. O sepulcro ainda existe. E Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. E eu posso lhe dizer: ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Quem já sentiu ele aí? Há uma presença de Deus em nosso meio. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Capítulo 18. Há duas coisas a observar. Primeiro, se inicia uma trajetória até o Calvário. Segundo, um drama na vida de um homem chamado Pilatos. Haja vista, ele antes da prisão de Jesus, Pilatos, por 3 vezes, constatou que Jesus era inocente. Primeiro, no início do julgamento, a partir de Lucas 23, quando o Sinédrio levou o caso a Pilatos, o mesmo disse: eu não acho culpa nenhuma neste homem. No meio do julgamento, quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo: vos me apresentaste este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, eu não achei culpa alguma naquilo que o acusais. Terceiro, no final do seu julgamento, Lucas informa que Pilatos disse: não achei nenhuma culpa digna de morte, então eu o castigarei e o soltarei em seguida. Porém, João registra com mais ênfase o drama vivenciado por Pilatos. Depois de interrogar Jesus por 3 vezes, Pilatos confessou de novo no capítulo 18, verso 38: eu não vejo crime algum. Porém, na boca da multidão já tinha uma sentença: crucifica, morte. Pilatos tentou de todas
Jesus, mas não conseguiu. Daí uma pergunta da parte de Pilatos: crucificarei o vosso rei? E uma resposta que decidiu tudo: não temos outro rei a não ser César. Embora convencido pela inocência de Jesus e a culpa dos acusadores, Pilatos não conseguiu se livrar de Jesus. Lembra que a mulher dele falou com ele, dizendo que teve um sonho? 27:19 de Mateus. E estando assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Surge uma pergunta para nós: se Pilatos sabia da inocência de Jesus, por que ele não soltou Jesus? Alguns dizem que porque ele foi covarde. Em partes eu concordo. Outros dizem que ele não suportou a pressão da multidão. Em partes eu concordo. Porém eu digo com todo o temor nessa noite, que eu tenho diante da palavra de Deus, que se Pilatos e a multidão quisesse soltar Jesus e se livrar dele, Deus não iria deixar. Porque em Pilatos estava o poder de crucificar ou não Jesus, mas em Deus havia um plano inalterável. Mas se você entendeu, se Pilatos quisesse se livrar de Jesus, ele não ia conseguir. Ele tinha autoridade e caneta da terra, mas o plano divino estava sobre Deus. Deixa eu ver se você está entendendo. Ele podia muito bem assinar o decreto e dizer absolvido, mas o plano era do céu, o plano era de Deus, o percurso estava correto, o Calvário era o destino. E o plano de Deus não pode se alterar. Me explique melhor, irmão Gutenberg. A cruz era pré-histórica, já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Porque 1 Pedro capítulo 1 versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses tempos por amor de você. Por que Pilatos, se quisesse se livrar de Jesus, não iria conseguir? Porque Deus já tinha determinado. Apocalipse 13 versículo 8: o cordeiro já foi morto antes da fundação do século. Deixa eu ver se você entendeu. O Calvário não foi um acidente, a cruz não foi uma mudança de rota, mas foi o plano de Deus para salvar você, para salvar sua casa, para salvar sua família, para você estar aqui. Cristo veio exatamente para morrer na cruz. Mas é interessante, ele não morreu como um mártir. Ninguém matou ele, ninguém tirou a vida dele, mas voluntariamente. Você não está entendendo? Quem é que ia morrer no teu lugar? Pelos teus pecados. Quem é que ia morrer no teu lugar? Pelos teus pecados. Quem é que ia morrer em teu lugar? Pelos teus pecados. Eu te digo, ia ser difícil achar alguém, mas Jesus disse: eu morro, eu me entrego, a cruz eu aceito ser escarnecido. Por quê? Por causa dele, por causa dela, por causa do campo. Por quê? Diga para quem está do seu lado: foi por você, foi por você.